A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, pedir a misericórdia de um Deus que é misericórdia, aonde a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é um Deus de amor e justiça. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus é algo real e verdadeiro todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos neste mundo. Precisamos orar, clamar, pedir a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus todos os dias em prol de nossas famílias, orando pelas famílias, pelo Brasil, pelas nações, orando pelo Rio Grande do Sul, orando pelos acamados, flagelados, doentes, enfermos, aonde a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Vivemos tempos difíceis. Em várias partes da terra, nós vemos muitos problemas climáticos, onde muitas pessoas estão sofrendo. Nós vemos também guerras e rumores de guerras em várias regiões da terra. Uma tensão, um desespero instalado em várias partes da terra, onde nós vemos grandes problemas de enchentes, como no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, no Texas, em outras partes da terra também, terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, vulcões, vários problemas climáticos e aumentando cada vez mais. Amados, a necessidade de buscar em Deus, de clamar a Deus, está aumentando a cada dia. Muitas pessoas acham que por terem uma boa conta bancária ou terem poder, acabam não precisando de Deus. Mas nós vemos no Covid, em vários tipos de doenças também raras, aonde muitas pessoas milionárias, bilionárias, acabaram morrendo. Vários exemplos de pessoas com doenças raras, pessoas através da Covid, de vírus, pessoas também acabaram, muitos tirando a sua vida, pessoas ricas, famosas, conhecidas. Nós vemos então um ataque do inimigo em várias áreas, em várias partes da terra, em várias sociedades, pessoas sofrendo, necessitadas, carentes, precisando do milagre, da bênção de Deus, do agir, do mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. A necessidade do orar, do clamar, do pedir a Deus todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos orienta a orar sem cessar. Estar em constante oração, clamor, comunhão com o nosso Deus, o Deus de Israel,
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, em nem qualquer outro lugar, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Deus de Israel deu para o Filho todo o poder no céu e todo o poder na terra. Mateus 28, 18. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus, a nova aliança do Senhor Jesus Cristo nos ensina, nos orienta. E Jesus Cristo, ele diz que as Escrituras testificam, falam dele. Ali nós vemos desde o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus andou sobre a terra, fazendo bem, ajudando, perdoando, tendo misericórdia, e ele deixou ensinamentos para a sua igreja. Hoje nós vemos muitas religiões, muitas denominações religiosas, mas se nós olharmos para os seus ensinamentos, para as suas doutrinas, muitos ensinamentos não vieram do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, 18, Jesus Cristo dá uma ordem para a sua igreja, aonde Jesus diz: vão por toda a parte, as partes da terra, e ensine aos meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, a necessidade de crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo não é uma opção, é uma obrigação para aqueles que querem ir até Deus. Aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que nós podemos entender, que todo ensinamento e toda religião que não tiver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo como prioridade, não vão chegar até Deus. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas aonde o ocultismo é pregado, aonde a idolatria é pregada, aonde os amuletos místicos supersticiosos são pregados, e estas coisas não vão poder levar as pessoas até Deus, mas sim cada vez mais afastar as pessoas de Deus. Por quê, amados? Porque a idolatria é condenada tanto no Antigo Testamento como na Nova Aliança, no Novo Testamento. O ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, são condenados por Deus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A superstição mística, através de amuletos, é condenado tanto no Antigo como no Novo, na Nova Aliança do Senhor
Jesus Cristo. No Antigo Testamento fala sobre aonde a feitiçaria aprisionava pessoas com colar enfeitiçados, amuletos enfeitiçados. E hoje a prática dos amuletos foi introduzida em muitas denominações citadas cristãs, evangélicas. Nós vemos hoje muitas práticas e ensinamentos que são introduzidos em várias denominações religiosas. Infelizmente, nós vemos pessoas não preocupadas com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas sim preocupadas com os ensinamentos das suas denominações religiosas. Assim nós vemos as pessoas se afastando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo e cada vez mais se enraizando, se aprofundando em placas religiosas, em denominações religiosas, em ensinamentos religiosos, onde muitas denominações religiosas tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus inferior, como um Deus insuficiente, aonde precisam ir lá na antiga aliança buscar ensinamentos, práticas, costumes para suas denominações religiosas. No livro de Hebreus diz que a nova aliança é melhor e superior à antiga aliança. Se ela é melhor, se ela é superior, para que voltar na antiga aliança para buscar ensinamentos, doutrinas, costumes, práticas, aonde a observância de alimentos, de dias e de roupas são introduzidos como salvação em várias denominações religiosas, aonde se não usar a roupa de tal jeito, a pessoa vai para o inferno, porque ela é uma mundana, uma pessoa devassa, uma pessoa imoral. Amados, nós sabemos que temos que vestir roupas, sim, decentes, para que não venham provocar a sensualidade, que não venha provocar a imoralidade. Mas nós vemos muitas denominações religiosas colocando um sistema de roupa, se não for aquele ali, a pessoa é uma mundana, uma devassa, uma pessoa imoral. Se comer tais alimentos, será a pessoa impura. Os impuros também não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa não guardar tal dia da semana, ela também não vai para o céu. Se a pessoa não pagar o dízimo, devolver o dízimo, ela é um ladrão, um bandido, também não vai para o céu. Amados, colocam várias coisas como salvação, sendo que em Atos 4:12 diz que só existe um nome a qual o ser humano possa ser salvo. Quando Jesus, glória a Deus, aleluia, veio a este mundo e ele trouxe uma palavra contrária ao sistema religioso, aonde foi chamado de rebelde, foi chamado de Beuzebu por vários fariseus hipócritas, por não concordar com muitas práticas religiosas. E hoje nós vemos esses mesmos fariseus hipócritas ditando regras, ditando costumes, que se a pessoa não seguir, ela também vai para o inferno, e aí te chamam de desigrejado, endemoniado, rebelde. O que nós podemos entender, amados,
que os mesmos fariseus hipócritas do tempo de Jesus continuam hoje. Nos dias de hoje, os mesmos fariseus hipócritas continuam, alguns líderes religiosos, este espírito que lutava contra o Senhor Jesus Cristo continua nos dias de hoje. Se você vestir isso ou aquilo, você vai para o inferno. Se você comer tal alimento, você é um impuro. Se você não guardar tal dia, você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo ou as ofertas, você vai para o inferno. Você é um ladrão. Continuam ainda controlando as pessoas pelo medo, pelo pavor. E se nós olharmos para as Escrituras, onde eu já falei numa pregação anterior, quem era o interessado em controlar, manipular as pessoas? Quem tinha interesse de controlar as pessoas com as cordas curtas, rédeas curtas, no cabresto, na escravidão? Quem fazia isto? E este mesmo inimigo, este mesmo espírito escravizador continua hoje em muitas denominações religiosas. Se Jesus estivesse hoje na terra, ele passaria nos dias de hoje os mesmos problemas que quando ele esteve na sua época aqui nesta terra. Líderes manipuladores, controladores, escravizadores de vidas. E se você falar, você é um rebelde, você é um desigrejado, você é um cabrito, você não aceita ser liderado por uma liderança, você é um cabrito. Amados, se nós olharmos para Jesus, então, o que vamos dizer? O que estes manipuladores iriam dizer de Jesus? Jesus não aceitava o cabresto dos líderes fariseus. Jesus não aceitava algumas práticas dos líderes fariseus. Jesus formou o seu grupo de discípulos, apóstolos, e os seus ensinamentos eram contrários ao sistema religioso da época. E hoje, amados, é a mesma coisa. Se você falar contra as práticas manipuladoras, controladoras, escravizadoras, você será chamado de cabrito. Você não aceita a liderança, você não aceita ser liderado. E isto pregam abertamente, mas não examinam as Escrituras, não examinam os ensinamentos de Jesus e aquilo que eles ensinam em suas denominações religiosas. Você não concorda com eles? E aí eles dizem, gritam no microfone para o povo, viu só? Ele não aceita a nossa doutrina porque ele é um mundano, porque ele é um devasso, porque ele é um rebelde, porque ele é um desigrejado, ele é um cabrito que não aceita a liderança. A Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. Mas não terminam dizendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. O diabo sempre quis ser um controlador, um manipulador, um escravizador de vidas, de almas. E ele controla pelo pavor e pelo medo, pela força, pela violência.
Aonde muitos dizem, se você sair deste lugar, você não irá mais prosperar, você irá ficar doente, as coisas não vão dar mais certo para você, se você abandonar este lugar. Controlo as pessoas pelo medo e pelo pavor. Amados, eu não sei se você frequenta algum lugar onde você já foi ameaçado, que se você largar este lugar, as coisas não vão dar mais certo para você, você vai ficar doente, você vai ficar enfermo, porque eu já vi pessoas comentarem em algumas denominações religiosas, cristãs, evangélicas, que se você querer sair daquele lugar, o líder daquele lugar pede para as irmãs orarem para que venha ser trazido problemas, dificuldades para aquelas pessoas, que seria uma oração de magia, lançando maldições e pragas. Saia deste lugar. Este lugar predomina a feitiçaria, a bruxaria, a magia. Jesus não ensinou nós a amaldiçoar ninguém, mas abençoar as vidas, mas abençoar as pessoas, mas amar, perdoar, ter misericórdia. Fuja de lugares manipuladores, aonde escravizam a sua mente e a sua alma. Orem para Deus, orem para o Espírito Santo, para que venha trazer entendimento e revelação para a sua vida. Comecem a ouvir mais a voz de Deus e menos a voz do diabo. Comecem a dar mais crédito aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que ensinamentos humanos e diabólicos. Comecem a ouvir mais a voz de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus continue sarando, curando, livrando, abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue sarando os enfermos, os feridos, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando os perdidos. Que Deus continue nos dando força, ânimo, coragem, ousadia. Que toda obra de amarra, de miséria, de mendiguice venha a ser quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica que venha a ser quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil de dor e sofrimento. Que Deus abençoe o Brasil, abençoe as nações, abençoe Israel, que haja paz em Israel, paz na Ucrânia, paz na terra, paz nas famílias e paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela paz, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que um reino dividido não subsistirá. E Jesus ainda continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele continua ainda sendo o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o bom pastor, o mediador, o intercessor perante Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus não mudou. Muitas pessoas mudaram, muitas denominações religiosas mudaram.
os seus ensinamentos, as suas práticas e as suas doutrinas, mas a doutrina e o evangelho de Jesus Cristo continua ainda sendo o mesmo. Jesus é o mesmo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor neste domingo, e não se esqueça, amados, de continuar a orar sem cessar, pois a volta do Senhor Jesus Cristo está cada dia mais próxima. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amados de Deus.